Você está de viagem marcada para os Estados Unidos, começou a pesquisar uma forma de se manter conectado ou conectada durante toda a sua viagem, mas não quer pagar caro para usar o roaming do seu celular e nem ficar dependendo de rede Wi-Fi? O vídeo de hoje com certeza vai te ajudar. Na nossa última viagem pelos Estados Unidos, a gente testou o chip internacional da empresa A Casa do Chip e hoje é dia de contar como foi essa experiência, se o serviço atendeu às expectativas, se rolou algum problema e mais detalhes e informações que você precisa saber antes de decidir se esse chip é para você. Será que vale a pena comprar? Bora bater esse papo? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, pra gente começar deixando todo mundo na mesma página, deixa eu explicar primeiro o que é um chip de internet internacional, como o da Casa do Chip que a gente usou na última viagem. O chip internacional é um chip vendido e entregue aqui no Brasil, que serve única e exclusivamente para ser usado no exterior durante o período da sua viagem. Ele é uma alternativa ao uso do roaming, aos chips de operadoras locais e às redes públicas de Wi-Fi. E por que usar um chip assim pode ser vantajoso comparando a essas outras opções? Bom, em relação ao roaming, algumas operadoras brasileiras já oferecem esse serviço em alguns planos mais parrudos, mas para a maior parte dos clientes com planos mais simples, esse serviço ainda é cobrado por fora e geralmente não é barato. Esse é o meu caso, eu trabalho de casa, pouco uso o celular na rua, então o meu plano ele é o mais básico da minha operadora. Para ter acesso ao roaming nas minhas viagens, ou eu precisaria contratar aí um plano bem mais caro, e isso aumentaria a minha despesa mensal desnecessariamente, ou eu precisaria contratar um pacote de roaming só para viagem, o que normalmente tende a ser bem caro. Então, de cara, essa já não era uma opção para mim. A segunda alternativa seriam os chips das operadoras locais, operadoras do país de destino. Então, no caso desse vídeo, operadoras americanas. Essa é uma alternativa legal que durante bastante tempo a gente usou por conta do preço. Comprar um chip no destino, em muitos casos, vai ser uma opção relativamente barata. Por outro lado, o chip internacional ele ganha em praticidade e otimização de tempo. Quando você decide comprar um chip de uma operadora local, você vai precisar ir até a loja da operadora fazer essa contratação pessoalmente. E isso vai acabar tomando um tempinho da sua viagem. Quando a gente fala de uma viagem longa para um destino que a gente já conhece, esse talvez não seja um grande problema. Mas se a gente está falando de uma viagem mais curta, de 10, 15 dias, para um lugar novo pra gente, com muita coisa para ver, para fazer, com um roteiro bem justinho, ter que tirar um tempo desse roteiro para resolver a internet realmente pode ser chato. Além disso, eu sei que essa interação de precisar comprar um chip pessoalmente num outro idioma pode ser desafiadora para muita gente também. A vantagem do chip internacional é que você resolve essa questão antes da viagem, ainda aqui no Brasil, em português. Você recebe o chip em casa, já chega na viagem com a internet funcionando, então não precisa mais se preocupar com isso. E claro, ter internet na hora que você desembarca no aeroporto também é uma ótima pedida para quem vai precisar ir acessar mapas ou vai pedir um carro de aplicativo, por exemplo. E sobre as redes Wi-Fi, bom, o primeiro ponto é que ficar na mão de rede Wi-Fi é abrir mão de autonomia. Você só vai ter internet quando você encontrar um lugar que possa te oferecer isso, seja um hotel, um café, um restaurante. Vai pegar a estrada? Esquece internet, esquece mapa com trânsito em tempo real, esquece um meio de comunicação para pedir ajuda caso você tenha um problema, um acidente, como já aconteceu com a gente. Mas ainda que você não faça aí questão de ter internet o tempo todo, as redes públicas de Wi-Fi também são bastante problemáticas em função da segurança. Quando a gente acessa um Wi-Fi público, a gente está mais vulnerável a golpes, já que esse acesso pode ser interceptado e aí tudo que a gente faz, seja pelo celular ou no notebook, vai acabar sendo monitorado. E aí se você faz login nas redes sociais, se você faz compras online ali com os dados do seu cartão, ou mesmo se você acessa o aplicativo do banco, pronto, todos esses dados podem acabar caindo nas mãos erradas e pensa só no tamanho da dor de cabeça que você vai ter. Enfim, foi levando tudo isso aí em consideração que a gente começou a viajar com os chips internacionais. As minhas primeiras experiências não foram muito positivas, como eu já contei num outro vídeo, até que em 2022 a gente conheceu e usou a Casa do Chip pela primeira vez numa viagem que a gente fez para a Alemanha, Países Baixos, França e Luxemburgo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal também contando como foi essa experiência, se você quiser assistir, o link vai ficar na descrição. Mas eu já te adianto que a experiência foi tão positiva que quando a gente fechou essa viagem para os Estados Unidos eu nem pensei duas vezes, eu tinha bastante confiança que ia ser de novo uma experiência bacana,
Mas além disso, era também uma maneira de testar o serviço da empresa num destino diferente dessa vez. E ó, depois do teste feito, o que eu tenho para te dizer é que foi só sucesso de novo. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante pro canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Sobre cobertura. Quem já viu o roteiro completinho dessa viagem sabe que a gente fez base em 5 cidades: Boston, Niagara Falls, Chicago, Pittsburgh e Nova York. E que toda essa viagem foi feita de carro, o que fez com que a gente rodasse aí por vários estados, mais precisamente Connecticut, Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, Ohio, Indiana e Illinois. E em todas as cidades, e mesmo nas estradas, incluindo as estradas secundárias que a gente usou bastante para fugir de pedágio, a gente estava conectado com internet estável e de alta velocidade. Sobre o plano e limite de dados. Diferentemente dos planos para a Europa, o plano de internet que a Casa do Chip vende para viagens para os Estados Unidos é ilimitado. E aí é ilimitado com aspas, porque na real da real o plano tem sim um limite. A parceira da Casa do Chip nos Estados Unidos é a T-Mobile e em qualquer plano pessoal deles, mesmo para quem mora lá nos Estados Unidos, eles definem um teto máximo de 50 GB por mês. Mais do que isso já é considerado um uso profissional. Mas mesmo se acontecer de você ultrapassar aí esses 50 GB, coisa que é mais rara que o cometa Harley, você não fica sem internet. O que acontece é uma redução na velocidade que não vai impossibilitar a navegação. Eu falo isso porque eu fui o cometa Harley. No finalzinho da minha viagem, de 20 e poucos dias, eu bati o limite de 50 GB, isso porque eu configurei o meu celular para fazer backup automático de todas as fotos e vídeos na nuvem. Então, sem nem me dar conta, eu passava o dia todinho fazendo upload de arquivo com a internet do chip. E no final do dia, a gente também subia os vídeos feitos com o Osmo Pocket para a nuvem, ou seja, todo o material em foto e vídeo, que é bem pesado, subiu para a nuvem usando basicamente o chip internacional e aí não teve jeito, bater os 50 GB mesmo. Quando isso aconteceu, eu recebi um SMS avisando e a partir dali a minha internet ficou um pouquinho mais lenta. Mas ainda assim eu conseguia usar redes sociais, subir stories, fazer ligação de vídeo pelo WhatsApp, ou seja, se não fosse pelo SMS, talvez eu nem ficasse sabendo que esse limite tinha sido atingido. E além da internet, o plano da Casa do Chip também inclui ligações ilimitadas dentro dos Estados Unidos. Já faz um tempo que eu venho falando sobre a importância de ter aí direito a ligações no seu plano, desde que a gente sofreu um acidente numa estrada lá no interior da França e a assistência da locadora do carro não aceitava ligações via Skype, só normais mesmo. E aí, de novo, nessa viagem, a gente teve a prova de que as ligações são mesmo importantes e foi isso que salvou a gente de ficar sem hotel em Nova York. Contando aí o caso resumidamente, a gente estava na estrada, saindo da Pensilvânia, indo para Nova York, quando eu recebi um e-mail do meu hotel de Nova York dizendo que tinha rolado um problema com o meu cartão de crédito, o que eu tinha fornecido ali para garantir a reserva. E que se eu quisesse manter a minha reserva, eu precisaria entrar em contato com eles em no máximo 2 ou 3 horas para fornecer os dados de um cartão novo. Se eu não fizesse isso, eles iam cancelar a minha reserva. E detalhe, esse contato ele não podia ser via e-mail, eles diziam lá claramente na mensagem que se eu respondesse por e-mail, eles nem iam ver a minha resposta. Eu tinha que ligar pro telefone do hotel. E aí foi tranquilo, assim, o único sufoco foi gastar o inglês, que quem não é fluente sabe que pelo telefone fica ainda mais complicado. Mas tirando isso, como a gente tinha esse plano com chamadas, foi fácil. Na hora mesmo que eu vi o e-mail, ainda na estrada, eu já peguei o telefone, liguei e resolvi o problema. Agora, se eu não tivesse internet no celular, eu não teria recebido o e-mail. E se eu não tivesse as ligações, a situação também teria sido bem mais complicada. Então tá aí a Casa do Chip salvando as nossas viagens de perrengue de novo. Agora, como é que faz para comprar o chip? Quanto tempo leva para chegar? Como é que faz para usar? Bom, vamos lá. Primeiro falar sobre a compra e depois responder as perguntas mais frequentes. Toda compra é feita online por esse site que você vai ver na tela. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é selecionar o destino da sua viagem, no nosso caso, Estados Unidos.
O próprio site já vai indicar o melhor plano para você, o plano certinho. Você clica em seguir com esse plano e depois disso você vai escolher as características do chip e do plano que você quer contratar. Então, se você quer um chip físico ou virtual, se você quer um chip novo ou se você vai reutilizar um chip antigo, quantos dias de viagem vão ser e, por último, se você quer um pacote de ligações. Lembrando que as ligações para números americanos são ilimitadas, mas se você quiser ligar para o Brasil, aí vai ser necessário ter esse pacote extra de ligações. Depois disso, você informa a data da ativação, ou seja, a data que você desembarca lá nos Estados Unidos, o modelo e a marca do seu celular e o CEP do endereço aqui do Brasil onde você quer receber esse chip. E pronto, você já consegue ver nessa página mesmo o valor certinho do plano com as características que você escolheu. Depois é só clicar em comprar, inserir os seus dados e os dados do pagamento para finalizar essa compra. E nessa última página você também consegue colocar cupom de desconto. Quem acompanha o Imagina sabe que a gente tem 10% de desconto em todas as compras na Casa do Chip. Para isso é só usar o cupom Imagina na Viagem, assim tudo juntinho como você está vendo na tela, e clicar em aplicar. Automaticamente o valor do carrinho já vai mudar. O pagamento é feito em reais, ou seja, não tem taxa, não tem conversão, não tem IOF. Você pode parcelar em 3 vezes sem juros no cartão, ou se você preferir pagar no Pix, aí eles dão mais 3% de desconto no valor da compra. Depois da compra feita, a forma de entrega vai variar. Se você comprou um chip virtual, você vai receber por e-mail o QR Code desse chip. Se você comprou um chip físico, ele vem pelos correios. No meu caso, nas minhas 2 viagens com a Casa do Chip, eu usei chip físico. Eu moro no Rio de Janeiro, capital, e nessas 2 vezes o chip chegou aqui em casa em 2 dias úteis. Mas a gente sabe que isso vai variar bastante dependendo do lugar que você mora e do serviço dos correios mesmo. Para ficar seguro, sem risco de ter problema, eu sempre recomendo comprar aí com uns 20 dias de antecedência da viagem. Se chegar rápido, guarda junto do passaporte e pronto. É bem melhor a gente pecar pelo excesso de cuidado do que deixar para cima da hora e ficar sem o chip na hora de viajar, né? Agora bora para dúvidas frequentes. A primeira delas é sobre a ativação. Como é que ativa esse chip? Como faz para ele funcionar? Não tem segredo. A recomendação da empresa é que você não tente usar o chip no Brasil. Então, quando você estiver no avião ou quando você desembarcar lá nos Estados Unidos com o seu celular desligado ou em modo avião, você vai trocar o seu chip da sua operadora pelo chip da Casa do Chip. Depois é só ligar o celular, ativar o roaming e pronto, a internet vai funcionar. Lembrando que quando você ativa esse roaming, é o roaming do chip da Casa do Chip, não do seu plano aqui do Brasil. Algumas pessoas confundem aí isso e acham que se ativarem o roaming vão ter que pagar na operadora aqui do Brasil, mas como você trocou o seu chip, não tem esse risco. Marina, e se a ativação não funcionar? Se não conectar a internet automaticamente? Olha, a chance é pequena, mas ela existe. Nesse caso, a recomendação é que você entre em contato com o suporte da Casa do Chip por WhatsApp. Você pode conectar ali rapidinho no Wi-Fi do aeroporto mesmo, fazer esse contato e eles vão te auxiliar com essa ativação. No meu caso, nas 2 viagens, tanto os meus chips quanto os chips do Kaká funcionaram de primeira sem problema. Outra dúvida frequente é: o meu número vai mudar? Vai mudar sim. Você vai ficar aí com um número americano durante a viagem. Mas o WhatsApp pode permanecer o mesmo, tá? É só você setar essa opção na hora que você ali abrir o aplicativo pela primeira vez, já com o chip novo, não tem nenhum segredo. E sobre rotear, que também é uma pergunta que eu recebo bastante, você pode sim usar o seu celular e rotear a internet do chip internacional para outros dispositivos, seja um celular, um notebook ou um tablet, não tem problema. No nosso caso, mesmo podendo rotear e ter aí um único chip para 2 celulares, a gente prefere viajar sempre com 2 chips, porque assim, se porventura a gente se perde um do outro, ou se a gente decide fazer programações diferentes, os 2 têm a sua própria internet, têm a possibilidade de ligar e aí rapidinho a gente consegue se comunicar. E é isso, lembrando que esse não é um vídeo publicitário, o Imagina na Viagem é parceiro e afiliado da Casa do Chip, eles forneceram os chips para essa viagem gratuitamente, para que a gente pudesse testar, mas a gente não foi pago para fazer esse vídeo, todas as minhas opiniões aqui são 100% genuínas, com base na minha própria experiência, e esse conteúdo não passou por nenhuma orientação, nenhuma aprovação da Casa do Chip ou de qualquer outra empresa terceira. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha respondido às suas dúvidas, que seja útil para sua viagem. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem por aqui. Então um beijo e até a próxima!